A Bíblia, ela é um livro interessante. A partir do momento que você não deixa ela te dominar. Você domina sobre ela. Se você acredita isso ali como uma verdade absoluta e você deixa ela te dominar, você se torna um religioso, é muito perigoso. Mas tem tudo nessa vida é aplicável, tudo. Eu acredito o seguinte, que o autor da narrativa, o cara que criou o livro, que escreveu sobre esse Deus, ele tinha pensamentos, ele tinha ideias, como qualquer outro ser humano, ele tinha preconceitos, como qualquer outro ser humano, ele tinha uma noção do que é certo e do que é errado, como todo ser humano tem, e ele passou para esse livro. Ele colocou nesse livro as suas ideias, o que ele acreditava, e provavelmente ele acreditava em Deus, nesse tal Deus. E nosso amigo falou, tal pessoas acreditam em Deus. Não tem nenhum problema você acreditar em Deus. Não tem, você pode acreditar. Não tem problema. Está preenchido aqui com Deus, isso te faz bem, isso te leva para algum lugar, tá tudo bem, não tem problema. Só que esse cara, provavelmente, ele dominava sobre uma região, sobre pessoas. Esse cara, com certeza, era um cara muito inteligente. Então, ele criou esse livro e desde criança, desde pequenininho, ele colocou na mente dessas pessoas que o seguia, que existia, ou seja, preencheu aqui, como eu estou explicando para vocês, preencheu aqui a mente dessas crianças com esse Deus, que é o que acontece no Brasil. Você já nasce sabendo que existe esse Deus, você já nasce, já cresce num país religioso, e o Deus que criou tudo é o Deus da Bíblia. Todo mundo cresce, apesar de você não ler Bíblia, mas você cresce com essa mentalidade. Por Sim, é exemplo, isso que eu tentei explicar para ele, foi isso mesmo. ontem, bom, E, exatamente, conse e ontem, que, consequentemente, as leis, elas vão ser criadas dentro dos princípios desse Deus. E que, pronto, por exemplo, ao eu ser ateu e não acreditar no Deus, aí fica a pergunta, por que eu segui? Não, porque eu tenho uma sociedade a quem eu tenho a dar... Tipo satisfação, né? Eu tenho uma sociedade, sim, mas você está dando satisfação a uma sociedade que crê em um Deus. pronto, você está certíssimo. Eles vão julgar, vão te julgar Pelo Deus que ele conforme. acredita. Pronto, perfeito. Mas por quê? Porque ele não tem outra visão, ele não tem outra fonte. Outro horizonte. Não tem, ele tá preso nessa bolha. Eu estava dentro dessa bolha, você estava dentro, o Vitor. A gente Sim. cresceu dentro dessa bolha. Mas você Dentro do entendeu país qual é a minha pergunta? Eu religioso. sempre contando você, porque Não, eu sim, que não sim, creio sim. em Deus, eu tenho que me encaixar dentro de um perfil de uma sociedade que acredita em Deus se eu não acredito. Não, porque quem domina qualquer lugar, cara, é a maioria, pô. A maioria que domina, entendeu? Por mais que, por exemplo, eu acredito que nem 1% dessas pessoas que acreditam em Deus nunca leu a Bíblia toda. Sim, que nem eu. Cara. 1% nunca leu, cara. Pode ter Sim, que nem eu. lido Gênesis, mas nunca leu a Bíblia. E eu era um desses caras e eu me cobrava muito em relação a isso. Eu pensava assim na minha cabeça, cara. Como é que eu acredito em um Deus e eu não conheço esse Deus? Porque, querendo ou não, você não conhece. Se você só acredita, é uma crença sua. Você não sabe o que esse Deus fez, o que ele não fez, o que foi passado. E o até mais interessante do crente é que, por mais que ele saiba que isso ali foi uma pessoa que escreveu, ele não consegue aceitar que isso ali é o pensamento de alguém. O mais impressionante que eu acho é isso. E eu desmistifico isso na cabeça do crente falando o seguinte, ele fala assim, não, mas isso ali é uma inspiração divina. E eu falo para ele, não é, cara, não tem como ser uma inspiração divina. E ele fala, por que, Cid, não tem como ser uma inspiração divina? Porque quando tu fala que um ser humano, ele foi inspirado por Deus e ele escreveu isso ali, qualquer coisa, e partindo do princípio que Deus é justo, qualquer coisa que eu venha a falar, que eu venha a escrever, é inspirado por Deus. Ou seja, você vive no mundo inspirado por Deus. Quando você fala, não, a gente não vive no mundo inspirado por Deus, você está anulando Deus, você está anulando a justiça de Deus. É só raciocinar, é só você pensar. Então Sim, você raciocínio limita. lógico. Então, exatamente. Você limita Deus a um livro, ou seja, ele inspirou só aquelas pessoas, é só aquele livro que é inspirado por Deus, nenhum outro é inspiração de Deus. Ou seja, esse Deus não existe. Porque se você fala que um pensamento, que uma ideia colocada em um livro é inspiração divina,
qualquer outra ideia, qualquer outra invenção, por exemplo, o celular, o próprio avião, é uma inspiração divina. Oi? Fala, Também Vitor. pode ter inspiração essas outras, né? Porque não tem É como tudo, cara. Não tem como, não tem base para você falar que, por exemplo, Moisés foi inspirado por Deus, Jesus, Paulo, sendo que os caras são, eles foram, vamos dizer que eles existiram, foram igual a gente, cara. Os caras tinham dor, os caras tinham pensamento, eles comiam, eles bebiam. A única diferença que o cara vai assim, ter... Pode você falar. acredita que quando surge em você o sentimento de acreditar que algo é errado, que tipo, De onde surgiu isso? vem Eu estava pelo explicando dogma da agora sociedade? eu estava explicando agora pro Vitor, né, sobre o fogo, né? Sobre o fogo. Como é que você sabe que o fogo é bom ou ruim? O fogo ele é bom e ruim ao mesmo tempo, se você não sabe. A água ela é boa e ruim. Depende da É forma como simples. você utiliza. Pronto. Não, mas a Bíblia também pode ser algo ruim, depende da forma O como você Joseph... utiliza ela. Exato, é isso que eu tô falando. O Joseph Murphy, ele fala muito bem disso, né? Ele fala muito bem disso. E eu já expliquei pra galerinha por que eu me livrei desses dois seres imaginários. Falei, esses seres imaginários me faziam mal, era algo ruim pra mim. Eu entendi que eu sou o dominante. Eu entendi que eu sou o dono da minha vida. Eu entendi que não existe um ser que me domina, um ser que eu preciso orar pra ele, que eu preciso falar com ele. É Princípio, eu, não, cara. só pro cara aí, princípio básico. Quem é o autor da criação, princípio básico, teoria da evolução. Se você não for crer num Deus, você vai crer na teoria da evolução, cara. Não necessariamente, o Edinho. Porque é igual Hum? eu vou explicar de novo. Vou explicar de novo. Pro Vitor, né? O Vitor falou assim, eu tenho medo de me tornar ateu porque eu posso vir a me matar e tal. Não necessariamente você precisa preencher, né? Porque é um preenchimento, né? Tirou Deus, altamente você tem que colocar algo aqui. Se o cara colocou sobre a evolução e tal, beleza, ele acredita nisso, tá preenchido, tá legal, e tudo que ele vai, o princípio dele, tudo que ele for falar, vai partir disso aqui. As ideias deles, então ele não deixou de ser um crente, ele é um crente ainda. Ele acredita em algo. Acredita no Big Bang. Cara, é simples, Você me cara. chama de Entendeu? crente, não me Você chama, É o quê? você não me chama de você me respeita, viu, Cid? Mas Não, pô, querendo ou não, querendo ou não, cara, o vácuo tá aqui. Você tem que preencher isso com alguma coisa. Eu tô explicando pra vocês. Eu preenchi com o quê? Eu tô explicando pro Vitor. Eu coloquei eu no lugar de Deus. É eu, cara, é eu pra tudo. Quando o meu cérebro procura Deus, eu falo, é eu. É eu que faço. Se você for analisar, é você que faz tudo, cara. Tudo é você. Você é o próprio Deus da tua vida. Se você entender isso, você já está liberto. Ninguém vai conseguir mexer com a tua mente. Ninguém vai conseguir mexer com os teus pensamentos. Pronto. Esses dois seres aqui, eles deixam de existir. Preencheu, já era. É um processo fácil, não. Quando o Edinho tá falando isso, o cérebro dele tá falando que ele tem que preencher. Tudo bem eu preencher com o pensamento de outra pessoa, que é o caso da evolução? Tudo bem, se isso te faz bem, entendeu? Se isso te faz bem, se você fica feliz com isso, coloque lá a evolução no lugar de Deus. Coloque a ciência no lugar de Deus. Coloque o que você quiser no lugar de Deus. Se Deus te faz mal, tá? Se não é uma coisa legal para você. Se Deus te faz bem, se ele te ajuda, deixa ele lá. Não tira ele de lá, não. Joseph Murphy fala o seguinte: se você não tem algo melhor para dar para a pessoa, deixa ela com as crenças dela. Por isso que eu não quero crente aqui. Eu não tenho algo melhor para te dar. Só transtorno, você vai subir aqui para me xingar, para falar besteira comigo. Não, fique com o seu Deus, fique com a sua crença. E talvez não, certamente ele vai sair até dos princípios que o Deus, nosso Deus, o que eu acredito também prega, né? Exato. E que deve ser Exatamente. seguido dentro da religiosidade dele. Porque Perfeito. eu consigo ter essa visão de que sociedade, modelo de organização se fala muito e não, modelo de organização de sociedade existe antes de deuses, qual? Porque o que eu ouvi falar foi o Código de Hammurabi. Mas Hammurabi era um deus para ele, para o povo deles. Como é que você não acreditava em um deus e o código traz o nome de um deus? É um pouco complicado aí, né, para a gente analisar.
Mas eu consigo perceber, mesmo sendo só um cristão, que não sou religioso, que não sou evangélico, que não sou católico, entendeu? Não sou espírita, mas eu consigo ver muitas vezes em ateus qualidades que eu não consigo ver em um religioso. Consegue ter? E dentro para mim eu olho para essa pessoa e vejo, cara, na minha visão, no meu ponto de vista, pode ser o errado, pode ser, mas esse cara, me perdoa lhe dizer, por exemplo, vou olhar para você e dizer, esse cara, para mim, tá fazendo muito mais juiz ao meu Deus que até mesmo aqueles que se dizem acreditar nele, entendeu? Uhum. Por eu olhar para ver o cara não tem, não faz, na minha visão, o cara não tem um coração mau, o cara não prejudica ninguém, tá entendendo? E já muitas vezes o evangélico religioso, aquele ferrenho, ele tenta atacar, prejudicar alguém para impor a sua religiosidade a ele. Ele quer que o outro seja como ele. E quando ele não Perfeito. consegue da maneira fácil, ele chega a sair do caminho que deveria ser o correto para querer impor isso. Então essas coisas assim que o cara, eu acho que precisa estudar. Você tendo visão, Não, você vê. e assim, o Edinho, ele anula o Deus dele, cara, se você for analisar, né? Por exemplo, eu sofri vários ataques, né? Fiquei sabendo que me xingaram em live, falaram de mim em live e tal. Fiquei sabendo disso. E Exatamente. eles anulam o poder do Deus deles, né? Porque, tipo assim, Deus necessita deles para eles anular alguém, ou para eles derrubarem alguém, ou para eles denegrir alguém. Eles não têm Deus. O Deus deles some nessa hora, É, né? e uma coisa, às vezes, eu peguei até, eu não sei qual é a definição, mas daqui pro Nordeste, nós ser sertão mesmo, é com cunhado, ou seja, o cara que é casado Estudo, com a irmã da minha mulher. psicologia, mente. Ele falou pra mim assim: você aceita Deus? Eu digo, aceito. Então vem pra igreja comigo. Eu digo, quer dizer, então, me diga uma coisa: tu tá trabalhando para seu Deus ou para sua religião? Você tem essa definição? Porque segundo você, eu só tô com Deus se eu estiver dentro da sua religião. Ainda caiu. Verdade. Entendeu? Perfeito, E ele Edinho. não tem esses parâmetros, ele não tem esses parâmetros de conseguir, sabe? Se encaixar, de conseguir ter essa percepção. Que eu tô falando que eu tô servindo a minha religiosidade, não ao Deus. Quando eu falo que você só será salvo se estiver na minha religião, então eu tô servindo a minha religião, não ao meu Deus. Ó, São Heron. coisas complicadas que eles não conseguem entender, né? Mas eu, Então, eu tava. pelo menos eu tento. Ontem subiu um cara na minha live, né? Presta atenção que eu vou falar pra vocês, é muito interessante. Um cara Tabu, o nome dele, né? Dá pra ver o ódio, a raiva na voz dele. Dá pra perceber na voz dele. E ele começou a falar umas paradas, eu falei assim, cara, mas teu Deus fica onde nessa história? Teu Deus fala o seguinte, a vingança é minha, não é de vocês. Você sobe aqui pra quê? Se o teu Deus já falou isso. E ele virou assim e falou assim pra mim, ah, Cid, mas eu achava que você era uma pessoa ignorante, eu achava que você não conhecia da Bíblia, que você não sabia da Bíblia. E eu falei, quer dizer que se a pessoa for ignorante, tu vai enrolar ela, tu vai enganar ela, tu vai ameaçar ela com a arma chamada Deus, vai apontar para a cabeça dela com a arma chamada Deus, e tu vai atirar na cabeça dela com a arma chamada Deus? Tô lá Porque eu atrás. expliquei para ele o seguinte, qual é a bala que o religioso usa para te prender na religião? A Antes, antes, bala se chama crença. antes Ou seja, tu era, antes era, acredita. agora é 765, 380, essas coisas. Mas faz sexo e não entra pro Quando, outro lado. eu expliquei para ele, quando você não tem essa bala, que no caso o ateu não acredita em nada, você não tem a bala crença, você não consegue atingir o ateu. Você pode falar o que você falar desse Deus que vai mandar o ateu para o inferno, que o ateu vai queimar. Não vai funcionar. Você pode usar à vontade, você pode fazer o que você quiser, não vai funcionar. Sabe isso aí funciona com quem? Com quem é religioso, com quem tem a bala da crença, com quem acredita nisso. Funciona. Por quê? Pode funcionar até com o Vitor, porque o Vitor ainda tem um fundo de crença ainda. Pode funcionar com ele. Porque tem entendeu? Eu concordo. Mas com o ateu não funciona, filho. Você pode falar o que você quiser. Sabe como é que o ateu vai acreditar? Se tu falar e acontecer na mesma hora. Na mesma hora. Ou então diga a hora, o dia. Ó, se vai acontecer isso contigo, tal dia, tal horário. Eu vou esperar. Aconteceu, aí sim. Entendeu como é que funciona? Ah, milagre. Faça na minha frente. Venha dar testemunho barato aqui não. Faça pra mim ver, faça na minha frente. Ah, porque o bebê caiu de segundo andar e sobreviveu. Você tirou foto? Fez vídeo?
Não, meu filho, só minha palavra. Eu não acredito. É simples, é assim que Mas funciona. caso